Que a paz de Deus esteja conosco, que o amor do Cristo nos conceda sempre bênçãos de sabedoria. Para aqueles que estão conhecendo o canal agora, eu me chamo Célia Maria Marques, sou participante do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba, Minas Gerais. E hoje, nesse vídeo, nós teremos o Evangelho de domingo, o Evangelho Dominical. E para esse Evangelho Dominical, o professor Eurípides de Barçanufo, mentor espiritual da nossa casa, junto com o Dr. Franklin Benjamin de Castro, escolheu a leitura do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, a indissolubilidade do casamento, o divórcio. Aí a gente vai ter essa leitura evangélica para a gente pedir a Deus as bênçãos da semana que se inicia, o agradecimento pela semana que findou e termos a presença de Jesus em nosso lar, sempre a caminhar conosco, a nos trazer a paz de Deus, a luz do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos auxiliar em nossos momentos de necessidade. Não se separa o que Deus ajuntou. A indissolubilidade do casamento, o divórcio. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele lhe respondendo disse-lhe: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E diz: por isso deixará o homem pai e a mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separará logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe: desquite, porque o mundo mandou Moisés dar ao homem uma carta de desquite e repudiá-la. Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com o que o outro repudiou, cometerás adultério. Isso está escrito lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus 19, 3, 9. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade se separa legalmente o que já está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como privilecadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque pratica com visitas unicamente os interesses materiais
e não para atender às leis do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Moisés, pela dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo mútua a afeição, o motivo único do casamento, a separação podia se tornar necessária. Mas acrescenta, no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e o orgulho, e viviam segundo as leis de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo para repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se o de um adúltero. Ora, o adúltero não existe onde reina uma afeição recíproca, sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e os caráteres dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer provas do tempo. Eu acho essa leitura interessante e esclarecedora, para os tempos em que vivemos hoje em dia. Quando um homem e uma mulher se encontram, e ali passa a nascer uma afetividade, um namoro, que depois, com o tempo, provavelmente vai estar resultando de um casamento. Mas que para isso é necessário que exista ali um amor verdadeiro, Não deve unir-se a matrimônio pelo interesse carnal, pela beleza física, pelo interesse financeiro, onde existe uma estabilidade financeira, visando uma vida material mais confortável. Mas deve haver-se uma união por carinho, por afetividade. Porque nós sabemos que o casamento foi dado ao homem e à mulher para que se formasse uma família, para que tivesse filhos e para que o pai e a mãe desse a esse filho orientações, ensinamentos de boa vivência no corpo físico. Foi dado ao homem e à mulher o matrimônio para que constituísse família e para que espíritos desencarnados tivessem a oportunidade de reencarnar em um lar harmônico, onde houvesse o carisma, o respeito, a consideração, e que dois espíritos, vivendo em condições de sexos diferentes, formassem uma família
constituída de respeito, de carinho, né? De comunhão de pensamentos. E ali pudesse educar esses espíritos que necessitam voltar ao plano Terra e dar sequência à sua lapidação, o seu aperfeiçoamento. Moisés disse que o casamento poderia ser desfeito apenas por uma causa de fornicação, ou seja, de adultério. Porque onde existe o adultério, perdeu-se o respeito, perdeu-se o carinho. Mas Jesus complementa essa lei de Moisés, que o homem não separa aquilo que Deus ajuntou. Mas o casamento, muitas das vezes, não constitui numa ordem divina. Está mais presente naquela ligação material, carnal mesmo, sem uma afetividade, sem um respeito verdadeiro. E como a vivência de um matrimônio, nós sabemos que o dia a dia pode tornar desgastante. Porque a beleza física vai se acabando com o tempo. O dinheiro não compra paz e nem felicidade. E assim vai, né? O que levou uma pessoa a se prender a outra pelos interesses materiais e não pela afinidade, pelo carinho, pelo amor. Aí a pessoa se uniu, constituiu uma família, teve filhos, e de repente o materialismo vai sendo desgastado e se perde o respeito, o carinho que havia entre eles, mesmo que não fosse carinho de amor, de consideração, que fosse um carinho por interesse, forçado, vai se tornando insuportável. E aí é necessário que haja uma separação, antes que vire uma união tão desgastada que pode levar a consequências maiores. Então, é necessário que haja separação. Mas não vai terminar ali o compromisso que ambos assumiram por interesse. Em uma nova vida, em um novo tempo, uma nova encarnação, eles vão se reencontrar para que honrem aquele compromisso impensado que fizeram numa outra encarnação passada. Agora, aquele compromisso, aquele casamento que é feito nas bases fundamentais do respeito, do carinho, do amor, da comunhão, do pensamento, da compreensão. Esse é um casamento que não vai haver necessidade de terminar, porque as pessoas vão estar ali dividindo uma vida, constituindo um lar, uma família de amor, onde existe respeito, aonde não vai haver a traição, o adultério, aonde não vai ter agressão verbal, não vai ter agressão física, aonde um vai saber respeitar o momento do outro,
Aí Deus ajuntou pelo ato do amor esse casal. Então não vão se separar. Não porque a lei dos homens, que sofre mudanças com o tempo, ou porque Jesus disse que o homem não separa o que Deus uniu, mas porque não haverá necessidade. Será aquele casal harmônico, que gostam de estar juntos, que sente bem conversando um com o outro, que sabe respeitar as ideias, os desejos, as vontades do outro. Que quando... Porque todo casal não pensa igual, não tem a comunhão de pensamento 24 horas dia. E quando isso acontece, o casal que é unido pelo amor sabe calar, respeitar o momento, a adversidade que está havendo naquele momento, sem as brigas, sem as agressões verbais. O que não acontece com um casal que se une meramente por alguns sintomas parecidos com um gostar. E quando essa união, esse relacionamento está ferido, está machucando, quando está roubando a paz, a serenidade de uma família, de um casal, há necessidade sim de que se separem, para que haja ali, que fique ainda o respeito, pelo menos uma amizade entre o homem e a mulher. Porque na maioria das vezes já existe um laço muito mais forte do que o do matrimônio, que é a paternidade, a maternidade, a família. E os filhos, quando se há filhos dentro de uma separação, quando se termina um relacionamento, de um casamento, são os filhos que mais sofrem e que mais perdem. Porque o lar, a família, são bênçãos divinas para que os espíritos se agrupem mais em amor, em carinho, respeito, em ensinamento, em exemplos de cristianismo. E se você passou por um matrimônio desfeito, que acabou, aquele sentimento que você julgava ser amor, julgava ser suficiente para te fazer viver ao lado da outra pessoa, lembre que entre esse sentimento acabado, existem seus filhos. O pai não deve esquecer que é pai, que assumiu aquele compromisso de ajudar a educar aquele espírito na presente encarnação. E a mãe deve ser mais sábio ainda. Ela deve suprir o amor do dia a dia que a criança teria com o pai e com a mãe. Cabe à mulher a sabedoria de não incentivar o filho a não gostar do pai só porque o seu relacionamento matrimonial não foi bem sucedido. O filho não representa dinheiro. O filho representa amor para um casal.
que a mulher saiba que não podemos obrigar as pessoas a fazerem o que o coração não quer, mas que ela saiba a passar para o seu filho os melhores exemplos de amor e de respeito, de sabedoria. E que o pai tenha sempre a consciência de que um filho é para a eternidade, que não foi para o tempo que você morou dentro de uma casa com a mãe daquele filho teu. Pai e mãe são eternos. Nem o desencarne rompe o laço familiar. Então não se perca em compromissos devedores, esquecendo a sua responsabilidade para com os filhos. E procure manter para com aquele que um dia você julgou que seria feliz ao lado dele, que ele tinha as condições de te fazer, de te proporcionar uma vida feliz, pelo menos uma amizade. Não digo uma amizade de bem-gostar, de estar sempre junto, dividindo as coisas, mas o respeito. O respeito pelo ser humano que está presente ali, naquela pessoa. O respeito pelo início do relacionamento, onde houve uma crença de felicidade. Agora, aqueles casais que se amam, esses nem merece, nem precisa, passar certas considerações, porque por si só eles já se amam, se respeitam e têm sempre a compreensão necessária para que o lar seja de paz, harmônico e feliz. E os filhos desses casais também vão viver assim, vão aprender a amar, vão aprender a valorizar o amor, não a vivência material da beleza física, da posse financeira, do desejo carnal. E com certeza nós na frente, vendo a vivência dos pais, quando forem adultos, também vão querer escolher um relacionamento por afinidade de pensamento, de ideais, de respeito e de um carinho chamado amor. Não se força um relacionamento constituído por discórdias, por agressões verbais, por traições. O homem que vive a seu lado como seu marido não merece ser traído, porque a traição dói, machuca, fere intensamente aquela pessoa que é traída. Quando descobre, você arranca parte daquele ser. Então, lembre sempre que a traição não faz parte do coração de uma pessoa sábia. A sua esposa que está em casa cuidando dos seus filhos, ajudando você a vencer os obstáculos do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, que todo mundo as tem, seja o mais pobre ou o mais rico na face da terra, tem os seus momentos mais difíceis. Também não merece ser traída,
ser enganada, ser iludida. A aventura da porta de fora do seu lar, ela só sabe ferir aquele que constituiu um lar com você. Então, antes que o seu relacionamento desgastado te leve à traição, a procurar momentos prazerosos em todos os sentidos, nos braços de outro que não seja sua esposa, seu esposo, é melhor que entre a separação, para manter ali o respeito, para manter o carinho que houve um dia entre o casal. E se parte para a agressão física, aí é necessário, urgente, uma conversa de sabedoria e a separação de corpos, para que não venha acontecer coisas piores. Porque o ser humano, muitas das vezes, ele age no instinto, como um animal, mas como um animal racional, que há muito vem sentindo e pensando em determinadas coisas. E quando a cólera toma conta do corpo, da mente dele, da alma dele, ele concretiza atos horríveis, que têm consequência na vida de muitas pessoas, como dor e sofrimento. Não existe indissolubilidade do casamento. O casamento é constituído numa base de amor, de carinho e de respeito. Se não há mais essa base, já houve um fim, um término desse matrimônio. Só precisa ser consumado. E não é pecado, não. O pecado é viver na angústia, fazendo sofrer o outro, os filhos. O pecado é você descumprir as leis de amor, que é a base fundamental da vivência do homem na Terra. É preciso, quando vai se unir a matrimônio, que não se pense no bem-estar material. Não ter no coração sentimentos de orgulho, de vaidade, mas de amor, de respeito, de prazer de estar ao lado daquela pessoa, de ser capaz de amar a pessoa com os defeitos que ela tem. Porque você não é perfeito, como o seu companheiro também não é perfeito. Então, quando decidimos casar, unir-se em matrimônio, primeira coisa, nós devemos pesar e medir se o nosso sentimento é capaz de superar as dificuldades e de viver com os defeitos da pessoa querida. Aí sim, se você for capaz, você está apto a entrar num casamento saudável, num casamento constituído pela união de Deus. Do contrário, repense.
Dê mais um tempo para ter certeza dos seus sentimentos. Não case, não vá morar ao lado de outra pessoa com um pensamento de, se não der certo, separa. Faça isso não. Porque pode sim separar. Você não tem obrigação e nem deve continuar ao lado de uma pessoa que está te ferindo e que você está ferindo aquela pessoa, que está te traindo, que você está traindo aquela pessoa. Mas pense que apesar dessa liberdade de separar, existem sentimentos, existem feridas afetivas que serão constituídas a partir dessa separação. Então, case porque você quer estar ao lado daquela pessoa, que você será capaz de amar e respeitar aquela pessoa, de ser amigo, companheiro, amante daquela pessoa, que você vê naquele outro ser um pedaço de você, porque a partir do casamento vocês vão estar em uma só carne, vão estar vivendo 24 horas e vão estar dividindo alegrias, tristezas, preocupações e dificuldades, porque isso existe, é a vida e é preciso estar preparado para viver isso. Se não estiver, procure não assumir o compromisso, procure não experimentar, porque com certeza um ou outro vai sair machucado de um casamento desfeito, de um divórcio. E se tiver filhos, esses serão os que mais serão prejudicados e feridos. Mas que se você já está dentro de um casamento que está representando para você dor e sofrimento, não se prenda a ele, nem pelo que os outros vão pensar, nem porque o casamento não foi feito para ser desfeito, nem por vergonha, por nada. Liberte você de um relacionamento sofrido, porque não é pecado e só sabe o que carrega no coração é você. Então não se preocupe com o que os outros vão dizer. Você é capaz de suprir todas as suas necessidades. Não se prenda aos bens do conforto, do materialismo. Se prenda à sua felicidade, o seu bem-estar. Vamos receber o passe agora das mãos de professor Eurípides e Dr. Franklin Benjamin de Castro. Receber a medicação fluídica na nossa aguinha, que já está pertinho de nós, né? Agradecer pela semana que findou, pedir a Deus a bênção da semana que se inicia. Senhor nosso Deus, permita que todas as nossas energias escuras, desgastadas, sejam recolhidas através das mãos desses benfeitores espirituais e que novas energias de luz, de bênção, de paz, de prosperidade, de abundância, de sabedoria, seja nos dada e que nossa mente esteja fechada ao acesso de irmãos menos felizes e que Jesus seja nosso companheiro de cada segundo dessa semana que se inicia, através das suas bênçãos e da sua permissão. Que esses benfeitores espirituais possam renovar as nossas forças e fortalecer a nossa fé. Que esta água, a exemplo de Jesus,
que transformou água em vinho, seja transformada para nós neste momento num bálsamo, num medicamento. E que o Senhor seja conosco a cada segundo do nosso viver. Porque nós nos entregamos neste momento desse passe aos seus cuidados, pedindo, meu Deus, que seja sempre feita a tua vontade e não a nossa, porque nós não sabemos escolher o que é melhor para nós. Amém. Que o Senhor, através desses abnegados mentores, possa derramar sobre nós as suas copiosas bênçãos. E que assim seja. Enquanto o professor Eurípides e irmão Franklin vai findando o nosso passe do dia de hoje, eu vou ler para vocês a reflexão, que o professor Eurípides escolheu para a gente, através da psicografia do nosso irmão Clayton, ditada pela nossa irmã Sheila. A reflexão da semana traz o título de Acalma-te. Evita a cólera. A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Os momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faz o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos inatingíveis à solução adequada. Então, a cada momento que nos apresente, cada situação que nos apresente, Irmã Sheila nos ensina que o melhor para nós é a calma, é a busca da prece, a busca de Deus através da prece, porque Deus é nosso sustento, é o nosso amparo de todos os momentos. Eu agora vou deixando todos vocês nas bênçãos e na paz de Deus, desejando que Jesus conduza a semana de cada um de vocês na paz, na sabedoria, na abundância, na prosperidade, em todas as áreas da vida. E também vou pedindo para vocês compartilhar os nossos vídeos, em suas redes sociais, para deixar seus links, deixar seus comentários, ativar o sininho para receber notificações quando sair, a cada vídeo que sair, e que todos vocês sejam abençoados por Deus a cada segundo. Fiquem todos com as bênçãos de nosso Deus Pai Criador.